tem aqui um anel, ele tem mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui por baixo, ele tem aproximadamente 6 centímetros. 6 centímetros. Esse outro anel aqui, se vocês derem uma olhadinha, ele tem um X. Olha aqui, ó. Ele tem um X. Eu vou usar aqui outro meio, que também é a mesma coisa. A gente vai dividir o nosso anel em 3 partes. De preferência do mesmo tamanho. Isso desde aqui dessa parte da base até o topo do anel. Então nós vamos fazer aqui uma marcação aqui. Se eu fizer a mesma coisa com esse daqui que eu demonstrei antes para vocês, a gente vai ver que ele também está marcado, está dividido em 3 partes, e aqui o meio onde está cruzando esse X é justamente o meio dessa marcação que a gente fez aqui, certo? Não sei se dá para ver bem. A altura deles são sempre a mesma. Inclusive aqui atrás, ó, ele já tinha uma outra marcação, uma cruz aqui. O que que acontece? Esse aqui é o tamanho do revestimento. Deixa eu pegar um pedaço dele. Olha aqui. É o mesmo tamanho do revestimento. Essa parte onde eu demarquei aqui, ela é conhecida como centro térmico. Aqui é a parte mais quente do anel, na hora de fazer a fundição. Se nesse meio aqui, a única coisa que tem que ficar é o conduto de alimentação, ou a gente chama também de câmara de compensação. É a única parte da fundição que vai poder ficar nesse meio. Calma que a gente vai fazer isso na prática. Os nossos copings, eles devem ficar acima. Cadê aqui? Eles têm que ficar acima dessa marcação aqui. Dá pra ver, gente? A luz não tá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um sprue aqui agora. Um outro tipo de sprue. Eu vou demarcar aqui agora um pedaço de cera. Estou usando ela no sentido aqui de comprido, mas um tanto que ela entre aqui dentro na base do anel. Na base, não no topo, tá bom? Por quê? A base ela é um pouquinho mais estreita do que essa parte aqui de cima, né? Ele é expulsivo. Aqui eu vou marcar um tanto que entra aqui dentro. E eu vou cortar uma lâmina de cera. Olha aqui, eu cortei uma lâmina de cera e ela está entrando aqui normal. Beleza? E eu vou começar a dobrar, vou fazer uma dobra menor do que essa marcação que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu encontro a caneta aqui. O transparente seria melhor. Ficou melhor agora? Beleza, aqui ele está dividido em 3 partes e eu vou fazer uma dobra menor. Deixa eu até marcar aqui com a caneta, não vai me atrapalhar em nada. Ligeiramente menor. Tá dando para enxergar? E aqui eu vou dobrar. E eu vou fazer pelo menos aqui 5 dobras. Olha aqui, eu vou ter um bloquinho de cera aqui. Eu dobrei ele e ele ficou exatamente do tamanho dessa marcação que eu fiz. Tá dando para enxergar? Eu deixei exatamente do tamanho dessa marcação. E aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jeito de colar isso na base do anel. Eu posso pegar e fazer uma
bolinha de cera, a própria cera 7, e eu vou encaixar dentro desse furo aqui, na base do anel. E aqui eu vou dar um jeito de derreter essa cera para não soltar daqui, né? Então eu colo ela bem aqui. Beleza? Então vamos lá. Só que o que acontece? Para eu não correr o risco de distorcer esse meu enceramento, eu vou colocar o screw, esse enceramento direto aqui em cima. Mas antes eu vou dar uma vedada nele, para ele não ficar com falhas aqui nas laterais. Lembra também que eu falei que ia fazer ele como se fosse esse triângulo aqui no meu desenho? Então aqui ó, eu vou demarcar ele para vocês conseguirem olhar. Essa aqui é a base que vai encaixar aqui. A partir daqui eu puxo para essas pontas aqui, ó. Certo? Fiz aqui praticamente um triângulo aqui. E vou cortar aqui com a lâmina do bisturi. Oi? Esse metal não vai ser perdido. Ele depois vai ficar uma sobra. Vai ficar uma sobra de metal que ele pode ser misturado com metal novo depois. Que é o que vocês vão utilizar para fazer a outra fundição. Para essa fundição aqui, é uma bolinha, que praticamente vocês vão... Na caixinha de vocês tem bolinhas de mais ou menos 8 gramas. Então, uma bolinha é o suficiente para vocês fazerem essa fundição aqui. Vai ter uma sobra, logicamente, bem pouquinho, que vocês podem misturar depois com uma outra fundição. Beleza? Sem problema nenhum. Se alguém fizer esse conduto aqui um pouquinho mais grosso, fizer um screw grande demais, às vezes é aconselhável usar as duas bolinhas de metal. E eu vou procurar deixar sempre sem quinas, né? Beleza? Ficou como se fosse um triângulo aqui. Mas como eu ia falando, para não distorcer o meu enceramento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar ele primeiro, depois eu explico diferente. Eu vou aquecer bem essa cera e vou colar ela aqui. Sem pressionar muito, tá bom? Ela vai ficar praticamente no meio do anel. Dá pra ver aí? Acho que depois eu tenho que explicar tudo de novo. Eu também acho. Não tem problema. Não tem problema. E eu vou unindo aqui essas duas partes da cera. Isso aqui, gente, tem que ficar muito bem preso. Porque se isso aqui cair na hora da inclusão, pode dar um pouquinho de dor de cabeça.
que é bom fazer devagar para não ter dor de cabeça depois. Eu abaixei a resolução, né? Não, hoje eu prometo que eu vou. Heraldo, por que poder ser a 7 e não ser utilidade? A ser utilidade ela é muito mole. E o que acontece? Quando a gente começa, quando o revestimento começa a fazer a reação química, ele ainda na forma líquida dele, ele esquenta muito. E se ele começar a esquentar com o revestimento líquido e essa cera lá dentro, como ele é muito mole, começa a deformar antes do revestimento. Vocês estão acompanhando aí? E eu vou colocar agora ela fora. Deixa eu ver se. Primeiro eu vou colocar aqui, depois eu mostro para vocês. Olha aí, eu vou derreter o meu screw e vou colocar ele nesse formato aqui, ó, levemente inclinado para as bordas do revestimento, do anel. Então, por isso que assim, se alguém comprou o anel de 60 gramas, pode ser que ele fique um pouquinho apertado aí dentro, porque ele não pode ficar exatamente no centro aqui. Eu poderia colocar tudo aqui, só que a gente tem o seguinte aqui também. Se a gente olhar o anel aqui por cima, o meio dele também é considerado o centro térmico. São partes muito quentes, são as últimas partes do anel a esfriar. E quanto mais demora para esfriar, maior é o risco de distorcer essa função. Entendeu? Depois que eu uni aqui, eu venho agora com uma cera 7 mesmo e vou vedando aqui. Heraldo, no caso de quem dividiu, De quem o quê? de quem separou o pé do... Quem separou o pré do canino vai incluir elas, no caso vai incluir primeiro. Não tem isso, não tem problema incluir o canino primeiro ou os dois premolares. Só que o que acontece? Os dois premolares eles vão precisar ser colocados juntos com muito cuidado para não distorcer também. Então eles vão. O que vai mudar vai ser. Não, pode ficar um de frente para o outro, sem problema nenhum. Pode ficar, que nem aqui eu vou colocar depois, um molar aqui na frente. Ele pode ficar de frente, sem problema nenhum. É muito comum, tem alguns caras aí que fazem umas famosas arvorezinhas. Eles montam uma árvore mesmo, eles chegam a colocar em um anel de 90 gramas, esse aqui tem gente que coloca 10, 12 elementos, dependendo do tamanho. Oi? Quem? Coragem. Não, o importante, gente, é a gente manter um espaço de mais ou menos aí 1,5 mm entre